Mobilize. Psicologia e qualidade de vida. Olá, pessoal. Nós aqui para falar um pouquinho dar continuidade, né, dos mecanismos de defesa. Hoje nós vamos falar um pouco da confluência. Eu aqui, Marta Magalhães, E e a minha eu, Adriana parceira de Amaral. sempre. O que é a Então, confluência, Marta? é isso, né? A confluência, ela não tem uma distinção muito clara do que é eu e do que é o outro. É uma fusão, né? Do meu eu e do meio que eu estou, né? Uma mistura, né? A gente diz que a fronteira está muito. Eu acho que eu já falei aqui no outro episódio, né? Dessa coisa da fronteira. Na introjeção, eu pego o que é de fora e boto para dentro. Na projeção, o que é de É, dentro, eu boto para fora. Na confluência, é como se essa fronteira não existisse. Está tudo muito misturado, né? é. E você sabe que eu estava procurando aqui se eu tinha alguma coisa específica no meio esportivo e eu não achei. Mas eu fiquei me lembrando, de uma situação de perda de identidade. Sabe aquela pessoa que fica no meio de um grupo e ela quer tanto agradar, quer tanto fazer parte, quer tanto estar junto, que ela fica confluente, ela fica no meio e ela perde a identidade de quem ela é. E eu me lembro, nessa ocasião, era um jogador de vôlei. Ele acabava indo muito mal nos jogos, ele tinha muito talento, muita habilidade, e acabava indo mal porque ele queria estar sendo aprovado por aquele grupo. Ele queria estar fazendo o que aquele grupo fazia. Só que, como ele era muito certinho, muito disciplinado, e o grupo era um grupo de adolescentes que estava naquela fase de dar um miguezinho aqui, ali. Então, ele não queria, ao mesmo tempo que ele queria estar dentro das regras, das determinações, da disciplina, que era o jeito dele, ele queria estar mais próximo do grupo. Então, ele dava umas relaxadas no treinamento, ele era meio que relapso na hora de fazer as dinâmicas cognitivas, sabe? E me fez lembrar muito dele quando eu estava procurando isso. Eu acabei não achando. O que você está falando acontece muito na adolescência mesmo, né? Que é esse É, momento de construção da identidade, que a gente muitas vezes, para se sentir aceito, acaba deixando o seu próprio senso de eu, né? A sua identidade. Como a gente disse aqui em todos os mecanismos, a gente faz isso, e muitas vezes é bom, né? A confluência, para mim, os dois maiores exemplos de confluência são da mãe com o bebê e início de namoro, porque é aquela mistura, eu sou você. A mãe com o bebê precisa se misturar, né? Precisa dessa, a gente chama de simbiose também, né? Precisa dessa mistura para poder depois ir se separando. No início de relacionamento, geralmente acontece isso, né? Eu não vivo sem você. Eu gosto muito de música, já dei aula sobre isso falando de músicas, né? As músicas que falam sobre amor retratam muito bem a confluência. Aquela música do Claudinho Bochecha, né? Sou eu assim sem você, eu fico assim sem você, Bochecha sem Claudinho. Eu não sei quem sou eu sou você. Assim, é uma coisa. E que é legal, que é gostoso, que faz parte desse início, faz parte desse processo, mas em algum momento essa diferenciação precisa acontecer. Eu costumo sempre dizer, quando eu atendo casais, né? Que tem que ter o nós, mas tem que ter os eus também, porque se só tiver nós, não tiver os dois eus ali, a coisa não acontece, né? Essa fronteira individual precisa existir. essa fala tua me remete a dois pensamentos. É, início de namoro. Tudo é cuti-cuti, tudo é muito lindinho, tudo é muito maravilhoso e tudo é muito confluente. Só que se isso não é diluído ao longo do processo, onde o indivíduo A é o A, o B é o B, o ambiente é o ambiente,
chegam a ir para o casamento com a intenção de mudar o outro. E o outro, quando está namorando e está na fase do cuti-cuti, ele até acaba cedendo, fazendo coisas que ele não faria. Mas quando ele está no dia a dia, é o cansaço, é a rotina, é as contas a pagar, são tantas obrigações que ele acaba sendo ele enquanto natureza. E a outra pessoa também acaba sendo ela enquanto natureza. E aí começam a aparecer as diferenças, né? Uhum. Então, isso é um perigo grande. E a outra questão foi essa, desse rapaz do vôlei, que eu me lembro, era um sub-17. Ele queria tanto fazer parte daquele grupo que ele fazia tudo o que o grupo queria, do jeito que o grupo queria, mesmo fugindo das características essenciais da individualidade dele. E óbvio que com o tempo, as viagens, mais tempo juntos, o que foi acontecendo? Ele foi cada vez mais sendo natural, cada vez mais sendo ele, e não percebendo que aquilo distanciava ele do grupo. E aí ele voltava com muitas queixas de não aprovação, de não de uma comunicação ruim para com ele, mas na verdade era porque ele não era mais aquela pessoa que entrou no time há 2 anos atrás. 2 anos à frente, com viagens, com treinos semanais, só tinha um dia de folga na semana. Eles treinavam 6 dias. E quando iam competir, viajavam 2, 3 dias, né? Uhum. Então, é banho, é alojamento, é comida, é todo o tempo juntos, né? Então, me fez lembrar dessas duas situações. Em grupos, eu estou lembrando aqui, acho que até mais do que em grupos, em esportes em duplas, essa confluência é até necessária. Óbvio que em alguns momentos, né? Para uma dupla de vôlei, de remo, de tênis, né? De tênis de mesa. O quanto que essa confluência pode ser útil, né? Para a coisa fluir, para a tal da coesão, né? Para a comunicação funcionar, para pensarem ali de uma forma que leve à vitória, que leve ao bom funcionamento. Só que muitas vezes essa confluência existe, acaba existindo uma predominância de um sobre o outro, né? Alguém se anula e o outro acaba sobressaindo. E quando isso acontece, e acontece descambando para um lado assim, que alguém pode se sentir prejudicado, isso em algum momento pode aparecer, né? E aí geram os conflitos. Você fez me lembrar, é aí do Rio, por sinal. Eu recebi Uhum. uma dupla, mas quando eu recebi a dupla, eu não sabia que era uma dupla de esporte. Perguntaram se eu atendia casal. Sim, atendo casal, atendo família, dou orientação. Ah, mas você atende casal do esporte? Sim, atendo casal do esporte. E eu estou esperando um casal do esporte. Era uma dupla de vôlei de praia. E Uma boa aí, definição, né? Um casal do esporte. foi muito interessante esse trabalho, foi muito interessante, porque ambos eram casados e ambos tinham um terceiro casamento, que era essa Aham. dupla. Eles estavam juntos há 4 anos e eles vieram para trabalhar as questões de casal deles, enquanto profissional, enquanto viagem, enquanto treino, enquanto quem cedia, na hora de comer, por exemplo, um queria comer uma coisa, o outro, e não dava tempo, então um tinha que ceder, quem cedia mais. Foi muito curioso e muito legal. Mas aí nós temos um problema, porque quando não tem esse olhar do individual, quando é uma relação muito simbiótica, acaba perdendo desempenho, sim. Uhum. Acaba a comunicação ficando atravessada, sim. Acaba o nível de estresse ficando muito alto, porque acaba
numa ansiedade tão alta que o cortisol toma conta na corrente sanguínea. E aí dorme mal, a fadiga se apresenta e o estado de burnout também. Então, Uhum. isso são as consequências que eu me lembro dessa dupla. Você está me fazendo lembrar também uma pessoa que eu venho atendendo, tem pouco tempo, deve ter uns 2 meses. E quais são os limites dessa mistura saudável, até onde é saudável, até onde não, né? Porque ele trabalha junto com a esposa e ele fala assim: minha família é tudo, eu faço tudo, eu não entro em conflito, o que ela quer eu faço, não vou me impor, não vou fazer nada porque, né, a minha vida é para ela e para a filha, enfim. E ao mesmo tempo uma pessoa que adoeceu, uma pessoa que não tem um hobby, que não cuida, né, do corpo, que não faz nada para ele, faz sempre para o outro, faz sempre para a família, está muito misturado. Tanto que sempre que ele fala de família, ele se emociona, ele chora. Está muito identificado como essa família. E aí, quando questiono, né, quando a gente vai trabalhando isso, como é que é isso, gera um estranhamento, assim, mas como assim olha para mim? Mas como assim? Assim, a minha família é tudo, minha família sou eu, né? Esse limite é muito sutil, ainda mais que eles trabalham juntos. E aí a maior parte dos problemas vem do trabalho, e quando estão em casa também falam de trabalho. Então é mais misturado ainda, né? Uma confluência que acaba sendo prejudicial. Então, continuar se dedicando à família, continuar se doando e que a família seja tudo ok, mas ter também momentos de individualidade é fundamental para poder preservar essa saúde física, a saúde mental, né? Aquelas áreas que a gente fala sempre aqui, as áreas da vida, quando a gente olha para esse caso, por exemplo, não tem. Não tem um esporte, um exercício, não tem um exercício da espiritualidade, não tem um hobby, não tem outras coisas, tem o trabalho e essa mistura com a família. Muito interessante você trazer esse exemplo, porque hoje nós temos muitos casais vivendo dessa forma. Por medo de perder o outro, ou ela ou ele, ou dois elas ou dois eles, não importa. Uhum, É, pela, pelo medo da perda, acaba fazendo tudo que é do outro. Então, é uma simbiose que, com o tempo, adoece, sim. Eu gosto de, quando eu dou aula, fazer esse desenho na lousa. Eu vou falar uhum. aqui, porque eu não sei se eu consigo descrever como é desenhando, né? Duas bolinhas, dois círculos separados. É eu e o outro, distintos singularmente no mundo. Eu e o outro meio que colado, um dentro do outro, Entrelaçados, né? entrelaçado. Isso é simbiótico. São duas bolinhas, uma passando dentro da outra. Então, se um está doente, o outro está sadio. Aí, quando o outro melhora, o outro fica doente. E assim vai. Isso é simbiótico. Então, nem a relação primeira é tão saudável, que é muito Uhum. distante, nem a relação segunda, que é essa interconectado, né, é tão saudável. Aí temos a terceira, que é a mais saudável, que é: eu tenho esse círculo que é meu, ele tem esse círculo que é dele. Nós dois, aqui, juntinhos, movimentamos para um lado ou para o outro, independente do outro. Então, temos objetivos comuns, porém, eu me movimento de um jeito que é meu, o outro se movimenta de um jeito que é do outro. Isso não é simbiótico. Isso é poder estar juntos e poder ter objetivos comuns dentro de um mesmo lugar. Mas não é isso que a confluência diz. A confluência diz, inclusive, da dificuldade de tomar decisão de forma independente, Sim. né? Famílias confluentes, a gente percebe muito isso também, né? Uma É, dependência, uma interdependência ali que ninguém faz nada sem o outro, né? é. Acho que um bom exercício para isso, pegando aí o seu exemplo dos círculos, né, é aquele
aquilo que a gente aprende lá na escola, na escolinha, da tia Teteia, a interseção, fazer essas duas bolinhas e o que está no meio, né? O que que é meu, o que que é seu e o que que é dos dois. É aquilo que Isso, eu falei do nós e dos eus, né? Quando a isso, gente consegue preencher essas três áreas, tá legal, né? Tem o eu, tem o seu e tem aquilo que é nosso, aquilo que a gente faz junto, aquilo que a gente isso. compartilha, concorda. Porque tem a discordância, eu sempre falo, se não está discordando em algum momento, se não tem atrito em algum momento, tem alguma coisa esquisita. Porque são dois seres humanos diferentes que têm valores, opiniões diferentes, né? Em algum momento ali pode não ser a briga, mas a discordância, né? Alguma coisa ali que não encaixa tão perfeitamente vai acontecer naturalmente. Isso, porque esse excesso de conformidade, esse excesso de tolerância, esse excesso de aceitação, vai chegar uma hora que rompe, né? Não tem como. Uhum. Tudo que é polaridade extremista vai dar ruim, né? Então, é, ontem eu estava atendendo uma moça e eu perguntei, ela falou tal, tal. Aí, num determinado momento, ela ficou numa pausa, eu disse. E o que você acha que você está precisando agora? Ela disse: descanso. E nós estávamos falando de uma questão de confluência, tanto no trabalho com o técnico, quanto no casamento com o marido. Ela falou: preciso de descanso. E aí eu disse: você sabia que descanso faz parte do treinamento? Quando a gente faz uma programação, o descanso também entra, é um dia. Aí ela Uhum. falou: não consigo um dia. Cada um vai fazer de acordo com a realidade que tem. Se você não consegue um dia, você consegue horas, minutos, mas cada Sim. um do seu jeito vai fazer esse movimento, né? Descanso nada mais é do que um tempo para si, né? Com certeza. Às vezes, até o sono, né, de ficar ali um pouco quietinho e não só deitar e desmaiar, mas essa coisa da higiene do sono mesmo, né? Sim. De ter essa respiração tão calma, que se bobear o outro controla o ar do outro. Você está respirando, mas é muito forte, está respirando Uhum. devagar, está roncando, está isso, está aquilo, tá, né? O que dá margem a relacionamentos abusivos, em qualquer Isso, área, isso, seja na amorosa, seja na profissional, né? isso. E dá margem a isso por causa da falta de confiança. Eu sou tão permissiva para o outro dizer o que é bom, o que é ruim, que eu não tenho tomada de decisão independente. Então, a minha tomada de decisão só se afirma a partir do momento que o outro faz um gesto com a cabeça, de positivo, ou que ele diga, né? Ah, é por aí. Ah, tá certo. Então, isso também é muito importante para os pais que têm filhos pequenos ou adolescentes praticando um esporte, que o filho fica jogando e olhando para a arquibancada para ver o que que o pai vai fazer, ou a mãe com a cabeça do sim, do não, do vai em Uhum. frente, do, né? No esporte e na vida em geral, né? Os filhos, como eu falei, começa com a confluência lá da mãe e bebê, mas o movimento é a separação. E os filhos tendem a ficar mesmo buscando essa confirmação, e cabe aos pais ir incentivando essa identidade, né? Essa diferenciação. E olha que temos isso às vezes de forma velada, mesmo adulto, né? A Uhum, gente sim. faz as coisas esperando que o nosso pai, que o nosso cônjuge, que o nosso filho, que o nosso irmão nos aplauda. E se isso não vem, ai, que frustração, né? É. Te busca aprovação o tempo todo, né? O tempo todo. Reconhecer significa conhecer novamente, né? É isso. Fechamos mais um, né? Mais um.
Ficamos por aqui, então. Até a Até a próxima. próxima. Mobilize. Psicologia e qualidade de vida.